Olá pessoal, tudo tranquilo? Vamos continuar falando de pontos de acupuntura? Hoje, falando de um outro ponto bem especial, bem interessante, que nós utilizamos, ou eu utilizava demais em prática, que é o R6. Né? E aí, por que esse ponto tão interessante? Ou qual a característica que tem de interesse nesse ponto? Basicamente, gente, ele é o ponto de influência do Yin, que é o Mai. Né? Então, aquele vaso de movimentação do yin, das partes yin do corpo. Então, é um ponto que vai fazer estimular e circular o Qi dentro do yin do corpo. E aí, qual yin? Pensa em corpo mesmo, as parcelas yin. Então, se eu tenho dificuldades de mover o braço para dentro, fazer adução do braço, da perna, movimentos que estão pendendo, ou para perca de força do tornozelo, né? Toda essa parte in do corpo que está com problema de movimentação, eu posso beneficiar aí através de R6. E além disso, né, é um ponto com um potencial, uma característica in muito grande. E aí lembrando, né, ele influencia um canal extraordinário. E aí um canal extraordinário é um local que tem uma reserva de Qi e sangue, e aí, nesse caso, uma reserva de Qi e sangue com um potencial Yin de movimentação. Bem curioso isso, né? Então a gente pode mover as parcelas Yin do corpo ou facilitar o movimento das partes Yin do corpo através desse ponto. E aí, onde ele está localizado? Falamos do R3 faz pouco tempo, que estava ali logo atrás do ápice, né, do cume, do ponto mais saliente do maléolo interno, e aí R6 está bem próximo. Né? Ao invés de ir para trás e ir para o posterior do corpo, nós vamos descer, nós vamos para a parte inferior desse ápice, desse maléolo. Então, acho a parte mais saliente do maléolo interno e vou descer cerca de um tsum abaixo dele. Se for ver estruturalmente, gente, basicamente é o local de encaixe entre os ossos da perna e do tornozelo, né? Ali na parte da reentrância entre os ossos. E aí esse ponto tem 3 localizações para ser agulhado, e aí mais para frente eu falarei sobre isso daí. E aí, gente, o que o Sionô fala desse ponto, né? Basicamente ele não dá indicação nenhuma direta de função do ponto. Entretanto, ele recomenda lá, é útil para problema de garganta, problema ginecológico, insônia, epilepsia, tendinite, também tem função diurética. Mas, ao ler o que ele vai falando, gente, tudo isso tem relação com o Yin. Então, ele melhora problemas de garganta, por exemplo, garganta seca, garganta irritada, ou seja, excesso de calor na garganta. Problemas de olhos com relação ao Yin, com relação aos líquidos, problemas ginecológicos, a mesma coisa. A gente lembra que ele é um ponto de reserva de potencial Yin. Então, ele vai mexer em potenciais Yin, certo? Então, ele pode beneficiar aí essa função, principalmente de nutrição de líquidos, de dispersar os líquidos para os locais. Então, a associação de R6 com P7, que é a recomendação de uso desse canal, ou desse ponto que acessa um canal extraordinário, a associação dele com P7, que vai influenciar todo o Renmai, tem aí grandes influências no Yin do corpo. Então, problemas e transtornos que têm relação com deficiência de Yin podem ser muito beneficiados através desse ponto. Então, utilizar ele para insônia é algo bastante interessante. Né? No clássico de medicina interna do Imperador Amarelo, ele diz que tanto o Yin, que é o Mai, quanto o Yang, que é o Mai, nascem nos olhos. Então a gente vai ter um ponto Yin para ajudar a fechar os olhos e um ponto Yang lá em Bexiga 62 para abrir os olhos. Tá? Então esses potenciais Yin e Yang vão ser beneficiados quando a gente utiliza pontos de acesso ou pontos de influência de canais extraordinários. Então, se eu quero aumentar a potência Yin de um tratamento, posso utilizar R6 com toda certeza. E aí, o Lima já é um pouco mais direto quanto ao uso. Ele fala lá, ó, regula o Yin-Qiao. Legal, né? Para que serve o Yin-Qiao? Eu diria mais do que isso. Veja por onde está o Yin-Qiao. Né? E essa movimentação dos
das parcelas yin do corpo vão ter relação com esse vaso. Então, tem problemas em trazer o movimento para o interno, fazer movimentos de interiorização, esse ponto pode ser interessante. Então, fechar o braço, fechar as pernas, dobrar, né, encolher, tudo isso que está difícil ou dificultado esses movimentos para o yin, eu posso beneficiar com o R6, com essa influência do yin qiao. E aí ele fala, ó, nutre o yin do rim, beneficia a garganta e olhos, resfria o calor e o sangue e tranquiliza o shen. Então, basicamente, gente, um potencial yin muito grande para que eu inunde o corpo com esse tipo de Qi. Com um Qi mais calmo, um Qi mais brando, um Qi que sossega, um Qi que alivia essa agitação toda do Yang. Então, quando a gente fala de pontos que vão acessar canais extraordinários, eu tenho relações para cada canal extraordinário, né? Como disse, o Yin Qiao tem essa relação com o movimento, né? Diz que é o vaso do calcanhar do Yin, né? Ou vaso de movimentação do Yin, vaso de circulação do Yin. Então, a gente vai ter essa relação de beneficiar o Yin através desse ponto. E aí, gente, de longe, um baita de um ponto para nutrir Yin do rim. Então, eu quero beneficiar aspectos do Yin dentro do rim. Vamos lá, associar R3 com R6 é uma baita de uma fusão de pontos, uma baita de um tratamento para o Yin do corpo. Certo? E aí, o que posso pensar além disso? Gente, lembro das relações do rim, qual relação que o rim tem no alto e baixo, no interno e externo, né? Então, lembrar da relação do rim com o coração, do rim com a bexiga. Lembrar que o rim é constituinte água, então ele vai beneficiar a água do corpo. Ainda mais R6, que tem esse potencial yin muito grande, certo? E aí, da mesma forma, a fisiologia principalmente direcionada ao yin do rim. Legal? E aí, se eu lembro que o yin do rim, em partes, também é o yin do corpo inteiro, então podemos beneficiar todo o constituinte yin do corpo através de R6. Beleza? Então, mais um pontinho aí para vocês. Nos vemos na próxima.